Eu não sou juiz, não sou procurador, mas para mim está muito claro que o Flávio cometeu, por meio do seu gabinete, o chamado crime de rachadinha. Vamos lembrar, o próprio Queiroz, num dos raros depoimentos que deu, confessou que usava o excedente, chamemos assim, de verbas dos funcionários ali contratados para financiar braços externos informais do gabinete. Obviamente, segundo Queiroz, o Flávio não sabia de nada, é sempre assim, mas isso aconteceu, tá? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é o que o Gilmar Mendes decidiu ontem, né? Você mesmo falou, a suspensão de todas as investigações sobre o Flávio Bolsonaro aqui no Rio. Essa medida é impopular, mas ela tem como base a medida mais impopular ainda do Dias Toffoli, aquela de julho, relativamente ao COAF. Aqui, essa sim, suspendeu qualquer processo judicial que tivesse como alimento, chamemos assim também, dados compartilhados pelo COAF sem aval judicial. Eu considero, devo dizer aqui, essa decisão correta. Isso é um outro programa, um outro capítulo. Segundo a reclamação da defesa do Flávio, o Tribunal de Justiça aqui do Rio, o processo aqui no Rio estava correndo independentemente, portanto, esculhambando. Basicamente é isso, a decisão do Dias Toffoli, que mandaram a suspender e a coisa estava tramitando. Inclusive, o tribunal havia marcado o tratamento de 2 habeas corpus do Flávio Bolsonaro nesse processo. Então, a decisão judicial, goste ou não dela, não estava sendo cumprida. Com base nisso, o Gilmar Mendes acolheu a reclamação. Esse é o ponto, tá? De novo, Barão, a gente volta à questão da fulanização. E esse é o ponto central também para fazer, para comentar o seu comentário de hoje mais cedo, com o qual eu concordo inteiramente. O Supremo Tribunal Federal precisa encarar com urgência as questões de fundo. Parar com essa cultura doente das decisões individuais, essa cultura do monocratismo das 11 ilhas supremas. O Supremo precisa cuidar, portanto, porque vejam, essa decisão do Gilmar Mendes projeta a solução para o dia 21 de novembro, quando está marcado a votação no Supremo sobre a questão do COAF. Olha quanto tempo a gente se perde. Enquanto isso fica tudo parado. Exatamente. Isso porque o Supremo foge de enfrentar as questões de fundo, aquelas que formam jurisprudência, ficando preso a questões fulanas em decisões monocráticas. Olha quantas nós temos. Nós temos as ações declaratórias de constitucionalidade sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Isso firma jurisprudência, tem efeito vinculante, obriga toda a cadeia do judiciário. Enquanto nós não fizermos isso, tá assim, cada um faz o que quiser. Tem a questão, caso COAF, tem a suspeição do Moro, de que eu falei agora há pouco, o Lula está esperando isso. Olha quanta coisa para o Supremo enfrentar, ou cumprir a sua função constitucional, a sua função de defensor da Constituição. O Supremo não o faz, e assim nós vamos, Barão, sob o vento ideológico, sob a cabeça de cada um desses juízes. Não tem, vou terminar como eu terminei ontem meu comentário, não tem como dar certo.